Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula de geografia. Vamos falar um pouco sobre os meios de transporte e os tipos que existem de transporte, né? Vamos lá? Então abre seu livro aí na página 268. A tia tá esperando vocês. Então, meus amores, os meios de transporte facilitam nossa vida, não é verdade? Imagina se a gente tivesse que ir andando para um lugar muito longe, debaixo de um sol muito quente. Ou então, imagine se a gente tivesse que ir passear debaixo de chuva. É tão bom quando tem algum meio de transporte que ajuda a gente, né? Quando a gente pode ir pegar um Uber, um ônibus, não é? Podemos ir protegidos, né, para o lugar que a gente precisa, que a gente quer ir, não é verdade? Então, os meios de transporte, além de servir para nos levar para lugares diferentes, de um lugar para outro, eles também são utilizados para transportar mercadorias. Por exemplo, quem aí já viu um caminhão cheio de coisas, né, para poder levar para as lojas? São os caminhões que saem da fábrica e vão para um mercado e vão para uma loja levar todos os produtos. E além dos caminhões, existem muitos outros transportes que também fazem isso, né? Que levam mercadorias para os lugares, para as lojas, mercados, enfim. Então, olha aí o que a tia falou anteriormente, ó. Esses aí são alguns exemplos de meios de transporte. Na primeira foto, nós podemos observar um caminhão que está com mercadorias que são carregadas em um caminhão para serem transportadas, né? Ao lado, nós temos um avião. O avião, nós estamos vendo pessoas entrando no avião e para poder passear, para poder trabalhar, estão indo de um lugar para outro. Também podemos ver um ônibus escolar. Crianças embarcam em um ônibus escolar para ser transportadas até a escola onde estudam. Também estamos vendo aí um barco, e esse barco está escrito escolar. Vamos ver por quê. Em alguns lugares, como na porção norte do Brasil, os rios são os principais caminhos. Por isso, as escolas utilizam embarcações como meio de transporte. Na fotografia, nós podemos ver estudantes utilizando o barco para ir à escola no município de Manaus, no Amazonas. E você? Qual meio de transporte você usa para ir à escola? E se você não usa nenhum, né? Você usa suas perninhas, graças a Deus, né? Por isso, né? Que você tem as suas perninhas, que você tem saúde e você mora pertinho da escola, com certeza, não é verdade? Então, meus amores, agora nós vamos conhecer os tipos de meios de transporte. Primeiro vamos falar sobre os meios de transportes que são chamados de terrestres. São aqueles que se deslocam pela terra, como os carros, as motocicletas, os ônibus e os trens. Esses são chamados de meios de transporte terrestres. Existem outros que se locomovem pela água e são chamados de aquáticos. Exemplo, os navios, as lanchas e os barcos são chamados meios de transporte aquáticos. Existem também aqueles que estão lá no ar, como os aviões, os helicópteros, são chamados de meios de transporte aéreos. Agora, vocês sabiam que também nós podemos dizer que os meios de transporte eles podem ser coletivos e individuais. Os transportes coletivos são aqueles que várias pessoas estão neles ao mesmo tempo. Por exemplo, ônibus, metrô, trem, são exemplos de tipos de meios de transporte coletivos. Já existem outros que só transportam uma ou poucas pessoas, como carro, motocicleta, bicicleta, são chamados de meios de transporte individuais.
Os meios de transporte que observamos atualmente nas ruas apresentam características diferentes dos meios de transporte do passado. Ao longo dos anos, esses veículos passaram por diversas mudanças. Vamos ver aí na primeira imagem meios de transporte utilizados em 1913. E a gente não era nem nascido nesse tempo, né? Já na segunda imagem, nós temos aí meios de transporte utilizados na atualidade, hoje em dia, né? Então, assim, quais são as diferenças que vocês conseguem observar, né, nos meios de transporte, até mesmo nas ruas, a diferença entre as ruas? Então, vamos prestar atenção nessas diferenças? Meus amores, agora é a hora da gente fazer as atividades do livro, página 271 até 275, tá bom? Então, ó, caprichem aí no trabalho de vocês, façam com muita atenção e tentem fazer sozinhos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, a tia morre de saudade de vocês.